Massa. Então vamos lá, ó. Coisas importantes que vocês precisam guardar. Tudo começa com liderança. Jesus foi uma liderança. Quando a gente pensa em liderança, a gente está pensando em gente mandona. Jesus falou que o modelo dele de poder, de autoridade, liderança, era exatamente o contrário disso que o mundo ensina. Um mundo que te lidera porque ele tem poder para te matar, ou porque ele tem poder financeiro sobre você e você depende dele, então você faz aquilo que eles querem, né? Esse modo de submissão capitalista, ele é transcendido, ele é vencido pelo poder da cruz de Cristo, ele é vencido pelo amor de Cristo. Alguns costumam dizer que Jesus era um anarquista, né? Porque ele quebra esses poderes pela lógica dele. A lógica do reino que Jesus está estabelecendo chama amor, né? E eu estava dizendo que quando ele começa esse movimento, ele escolhe 12 líderes para estarem à frente da parada com ele. Líderes que vão levar uma tradição, um legado para frente, né? E 12 pessoas em volta ali trabalhando juntos. E elas aprendiam e trabalhavam ao mesmo tempo. O reino de Deus é isso. Quando uma pessoa entra para a igreja, quando ela adentra o corpo de Cristo, se ela não está trabalhando ainda, se ela não é voluntária em alguma coisa, se ela não faz algo na igreja, seja o mínimo que for, ainda está em completo trabalho, tá? E nós trabalhamos isso um tempo atrás aqui, em cima do texto de Efésios, dizendo que Paulo faz toda uma teologia ali da salvação, né, da predestinação, mais um monte de coisa. E ele fala que com o fim de sermos para o louvor da sua glória e tal. E depois ele traz assim, que ele nos predestinou tal, para as boas obras, as quais Deus predestinou para que andássemos nelas, né? As quais Deus tinha preparado para que nós andássemos nelas. Então, você foi chamado para boas obras. O destino da sua salvação, o destino de você fazer parte de uma coisa chamada corpo de Cristo, que por acaso é a igreja, é trabalhar mesmo no reino, é dar continuidade a uma missão de Jesus. Por isso que eu coloquei alguns pontos para a gente poder trabalhar aqui como liderança, chamando a atenção assim, primeiro, para a importância da liderança. Liderança é importante. Quando a gente começou essa igreja, eu tinha projetos em mente. E eu era um garoto sonhador. E eu acho que a primeira coisa que Deus usa é o sonho. Só que a gente sonha pra caramba. E aí Deus faz assim, velho, vamos acordar? Porque eu botei uns sonhos aí no seu coração. Sabe como é que ia ser o nome dessa igreja se dependesse do sonho do projetinho inicial? Eu guardo tudo, cara, que eu gosto de fazer história. É Comunidade Paulo Freire. Velho, quero ser uma comunidade terapêutica, horizontal, onde não existe hierarquia de liderança, cima para baixo, coisa. Velho, eu projetava 1000 coisas assim na cabeça. Tinha aquele sonho, era bonito, né, e tal. E aí Deus foi trabalhando isso, né? Eu ainda estava na igreja anglicana Bethesda nessa época. Eu falei, não, Comunidade Paulo Freire, será que alguém deixaria? Porque tem tanta igreja dedicada a nome de santos, né, e tal. Então Paulo Freire é um cara, não santo, mas é um cara legal, assim. Pô, tem nome de igreja de Lutero, né? Por que não? E assim, nada contra Paulo Freire, eu adoro Paulo Freire. Mas assim, eu descobri que esse tipo de coisa que eu tinha em mente, embora fosse linda, embora o propósito fosse legal, mas a forma, o modelo de acontecer não era o mesmo modelo de Jesus. Jesus era muito mais perfeito do que Paulo Freire, e ele usou uma coisa chamada liderança. Ele liderou pessoas, ele escolhe pessoas para estarem do lado dele, ele diferencia essas pessoas inclusive. Olha, vocês são apóstolos, essa galera está nos seguindo, eles são discípulos, né? E eu quero que vocês liderem, depois vocês vão ser responsáveis por trazer um legado de uma tradição que eu não tenho como sair ensinando para todo mundo, mas eu vou imprimir ela em vocês 12, para vocês levarem isso para frente, né? Bom, liderança, cara, é importante. Coisas começam com líderes. Coisas importantes. Os grandes movimentos que transformaram o mundo começaram com líderes que sonharam e depois começaram a juntar pessoas à sua volta para poder fazer um sonho se realizar. E eu disse isso para o pessoal na reunião de liderança e queria compartilhar hoje com nossos voluntários, né? E queria que vocês compartilhassem isso com outros voluntários também. Eu estou vendo que
os voluntários, a maioria não está aqui. E ontem eu fiz questão, eu ia mandar mensagem para cada voluntário. Só que eu falei, não, vou mandar mensagem para todos os líderes, para que os líderes chamem os voluntários, porque a gente precisa acostumar com isso. Os líderes têm essa responsabilidade, voluntário, esteja na igreja amanhã às 18 horas, né? E eu me preparei, eu sabia que possivelmente nós teríamos um grupo pequeno, mas eu fiz questão de não mandar mensagem para os voluntários ontem, para poder trazer para você, olha, a importância dessa responsa, tá? Então essa palavra é para vocês também, tá? E para todos os líderes que não puderam vir, né? Olha só, primeira coisa, cara, liderar é conduzir pessoas na realização da Missio Dei. Já ouviram falar dessa expressãozinha bonitinha? Missio Dei é missão de Deus. Deus que a gente crê é um Deus que está em missão no mundo. Ele está fazendo uma coisa no mundo. E Ele envia o seu Filho para se encarnar e fazer parte desse mundo. E Jesus começa uma missão ali. Chama 12, tal, lidera, organiza uma igreja e passa para frente. Hoje a gente é o legado, a gente é a continuação daquela igreja ali, tá? Realmente não é uma tarefa fácil, né? Mas uma coisa é certa, não se trata de um trabalho solitário. Eu queria que você soubesse disso. Se você quiser anotar, quiser usar seu celular para anotar, isso é importante. Liderança não é um trabalho solitário. Jesus prometeu que estaria com a gente até o fim, né? Segundo, Ele não só prometeu, Ele fez, né? Quando a gente olha lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, o final mais estendido, lá mais prolongado de Marcos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele cooperava com os primeiros discípulos, confirmando a sua palavra por meio de sinais que se seguiam. Um Jesus que, versículos antes, tinha acabado de subir para o céu e sumiu, né? Ou seja, Jesus continuava ativo no mundo por meio da igreja. Em seu corpo, Ele não podia estar aqui na estação, estar lá na esperança, estar lá em outra igreja, né? Mas por meio da igreja de Jesus e na sua ascensão, Ele diz algo muito poderoso que a gente não presta muita atenção, né? Ele não fala assim, eu estarei com vocês, Ele fala, eu estou. A partir do momento que eu subo na minha ascensão, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, cara, quando eu e você estamos fazendo a nossa missão aqui, seja ela qual for, e a gente disse isso no grupo de liderança, né? Nós estamos aqui para reconciliar o mundo com Deus. Essa é a nossa missão, ela fica clara para nós. Quando a gente está fazendo isso, é Jesus que está fazendo. Quando a gente faz isso, é Jesus que está fazendo por meio de nós. Qual é a missão da Estação Casa? Os meninos da comunicação estão fazendo um trabalho lindo, jogando isso lá no Instagram também, para a galera conhecer, para a galera de fora conhecer, e para a nossa galera se inteirar e saber o que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui como igreja, gente? Estamos reconciliando pessoas com Deus. Estamos fazendo discípulos de Jesus, fazendo discípulos comprometidos em amor com o ministério da reconciliação. E eu estou fazendo questão de não ler para me lembrar, para mim mesmo, escrevi isso é importante. Nós estamos aqui para fazer discípulos comprometidos em amor com o ministério da reconciliação, é reconciliar pessoas com Cristo. E como que a gente vai fazer isso, né? Que é a nossa visão de igreja, né? Sendo uma igreja Belo Horizontina, antes de tudo, uma igreja que é culturalmente enraizada, uma igreja que conecta com as coisas da nossa cultura. E mesmo que a gente ache que está muito conectado, quem vem aqui acha isso muito bonito, mas nós estamos longe disso ainda, tem muita coisa para fazer. Nós queremos ser uma igreja Belo Horizontina, né? Pós-moderna, enraizada no nosso tempo. Nós não somos do século XIX, nós não somos do século XX. Eu sou, né? Mas grande parte da galera que vem chegando é a galera millennial, velho. Galera que nasceu depois dos 2000 ali pra frente. E a gente está pastoreando essa geração. Então, nós precisamos ter uma palavra que alcance esse pessoal. Não só a palavra, mas também uma estética que alcance essas pessoas. Porque o ser humano não é só um cérebro ambulante, né? Ele tem sentimentos também que precisam ser alcançados. Quando a gente pensa a nossa música, por exemplo, na igreja, a gente precisa pensar uma música
feita de modo que alcance, tocada de modo que alcance a nossa geração também, né? Isso especificamente dentro do Ministério de Louvor. Pô, tô tocando uma música dos anos 80, tô errado? Não. Tá atrasado? Não. Você pode trazer uma roupagem nova, inclusive. O jeito de falar, o jeito de se comunicar, tudo isso pode ser atualizado, tá? Para a gente poder alcançar a geração que nós estamos alcançando. É claro, não é só uma geração millennial, né? Muita gente que chega aqui é uma geração final do século XX, né? Igual eu. Maior parte, né? Essa galera está aí entre os seus 35 a maior parte, né, dessa galera tá ali entre os seus 18 e 40. Mas daí, aí a gente vai vendo uma nova galera. Pô, tem uma turma aí que também teve essas experiências no passado de ter uma igreja culturalmente enraizada, diferente, lidar com o rock and roll, que era o tabu da época, né? Então, assim, essa galera tá buscando e tá conectada com essa igreja, sabe? Então, assim, a gente precisa comunicar o evangelho que a gente prega para essa galera. E, cara, ser líder de qualquer ministério, isso que eu queria trazer para você. Como você faz discípulos? Esse chamado é para a igreja inteira. Fazer discípulo não é evangelizar. Para começar. Porque evangelizar é você sair na rua e pregar para uma pessoa. Tem gente aí que já teve essa onda aí do Ministério de Impacto, né? E a gente já fica assim, não, cara, eu não sou desses assim que consegue chegar e pregar, né, e tal. E eu também já me senti muito intrigado com isso. E já fiz isso, inclusive, na base do constrangimento. Até eu entender que se todo mundo fizesse isso, não tinha ninguém para pastorear, não tinha ninguém para discipular, não tinha ninguém para cuidar, não tinha ninguém para acolher. Aí eu fui vendo que essa missão foi dada para a igreja, e a igreja executa em sua multiforme graça mesmo, de Deus. Então, quando você está cumprindo ali a sua função, acolhendo pessoas, você está fazendo discípulos, você está reconciliando pessoas com Jesus. Você junto com todo o corpo. O trabalho que a gente está fazendo é mais amplo do que nós mesmos. Quando o Gabriel está cantando, ele está reconciliando pessoas com Jesus, junto com o pastor que vai pregar. Quando cada um de vocês faz o que faz, vocês estão reconciliando pessoas com Deus. E como que a gente faz isso? Sendo uma igreja de BH, tá? Você não acolhe as pessoas aqui, olá, a paz de Cristo, tudo bem, varão? É uma honra recebê-lo em nossa comunidade. Venha conosco. Essa palavra conosco dá arrepio. Vaso de honra. Não, velho. Nós temos uma cultura Belo Horizontina. Tem uma galera aqui que tem uma idade. Então, assim, a gente comunica desse jeito. Fraga. Você tem um pastor que fala fraga. Entendeu? Então, sei lá, tem uma linguagem, tem uma cultura, tem um tempo, né? E a gente está enraizado nisso tudo. Então seja isso. Sim, é uma obrigação falar a paz do Senhor? Não. A obrigação é nós nos cumprimentarmos de modo afetuoso, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Cumprimentem-se uns aos outros com ósculo santo, né? Ou seja, ternos afetos de misericórdia. Então tenhamos afeto, tenhamos esse jeito afetuoso de chegar nas pessoas. Essa é a marca que precisa ficar nessa igreja. Amém, gente? Cada um fazendo o seu ministério está cumprindo o ministério da reconciliação. É isso. E Jesus prometeu que vai estar com a gente, tá? E como ele fez lá na igreja que Marcos está dizendo, ele faz com a gente também. A igreja continuou fazendo o que ele mandou, que era expulsar demônios, curar pessoas, visitar os doentes. E aí a palavra diz que Jesus estava com eles, confirmando, né, todos os dias essa palavra. Marcos 16, 20, né? Jesus cooperava todos os dias com sinais. Você acha que Jesus não vai cooperar hoje com você e comigo? Nós somos o legado daquele povo, gente. Jesus está cooperando com a gente. Tudo que a gente precisa, cara, é ser forte mesmo e corajoso.
É um trabalho realizado sobre um fundamento lançado pelo próprio Deus. Você crê nisso? Para a gente fazer parte dessa igreja, nós precisamos crer nisso, cara. Aleluia, glória a Tem um fundamento que foi dado por Jesus. Né? O apóstolo Paulo gosta de falar, né? Que nós... Como é que é? Nós estamos trabalhando em cima sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre o qual Cristo é a pedra angular. Ou seja, a igreja, ela não é um negócio individual, de pessoas individuais sentadas em cima de Cristo. É uma coletividade. E dentro dessa coletividade, nós estamos fundamentados em cima dessa tradição apostólica mesmo, que ela está enraizada, ela está fundamentada em Cristo. Cristo é a pedra angular, é a pedra que sustenta tudo. Os apóstolos e profetas, toda a tradição cristã está ali fundamentada em cima, e a gente constrói sobre esse fundamento, sobre um trabalho histórico que é feito ao longo de milênios, 2 milênios, para ser mais exato. E, cara, então tenha certeza, Jesus vai cooperar com o seu poder para fazer aquilo que você precisa fazer nessa igreja. Ele vai cooperar. Cristo vai cooperar com o seu poder para que essa obra seja completa. Amém? Então somente, como disse Deus a Josué, né? Seja forte e corajoso, corajosa. Esse é o conselho bíblico. E se exercita. Ser forte e ser corajoso é uma coisa... Como assim ser forte? Como assim ser corajoso? Se isso é uma responsabilidade humana, significa que é uma disciplina. Você tem que praticar a disciplina da coragem, praticar a disciplina da força. Como é que você se esforça? Como é que se torna uma pessoa forte hoje em dia, fisicamente? Malhando. Então malha, cara, na academia da fé todo dia. Cuidando dos seus discípulos, cuidando do seu ministério, fazendo as coisas acontecer, ao mesmo tempo que você coopera com a igreja para ela ser aquilo que ela foi chamada para ser.